Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você um pouco a Torá na Bíblia, também chamada em português do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica ele toma o nome de Torá, na nossa Bíblia cristã, que vem da tradução grega da Septuaginta, chamado de Pentateuco. Então, no vídeo de hoje eu quero explicar para você quais são a ligação da Torá com a Tanakh. Tanakh é a Bíblia hebraica, né? No cristianismo chamado de Antigo Testamento. Também, qual a unidade da Torá, qual a mensagem central dela e como ela se liga com o restante da Bíblia. A pergunta importante, né? Quem é o autor do Pentateuco? Fazer um breve resumo dos 5 livros e também mostrar qual a ligação deles com Jesus Cristo e com o Evangelho. Bom, quando pensamos na Torá, eu vou chamá-la a partir de agora sempre de Torá, embora ela seja chamada, né, no cristianismo mais conhecido como Pentateuco. São os 5 livros de Moisés, mas Torá, esse é o nome hebraico dela. Existem 2 possíveis interpretações dessa palavra. Muitas vezes a gente pensa, os primeiros livros da Bíblia falam muito de leis e mandamentos, mas outra possibilidade seria que a palavra Torá, na verdade, não significa leis, mas ela significa um ensino, ou uma instrução. É aquilo que os pais passam para seus filhos, uma educação, uma instrução nesse sentido. Então a Torá, ela não é uma lista de leis, mas uma lista de instruções para você viver uma vida melhor. Bom, a Bíblia, o Antigo Testamento no judaísmo é chamado de Tanakh, que é a junção das palavras T, N e K, referente aos 3 principais segmentos de livros dentro do Antigo Testamento. Então, o T vem de Torá, então instrução. O N vem de Neviim, em hebraico, que significa profetas. Então, os livros todos dos profetas, né, na Bíblia cristã, separados entre profetas maiores e profetas menores, estão todos dentro do trecho chamado Neviim. E o K vem de Ketuvim, significa escritos. São os outros escritos, como a história dos reis, história do povo de Israel e os livros poéticos e de sabedoria. A Torá, então, é dividida nesses 5 livros, que em português são traduzidos dos seus nomes gregos: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, eles têm um outro nome e outro significado. Então, Gênesis vem, né, da palavra Gênese, ou seja, o início de algo. Em hebraico, os 5 livros têm um nome que significa é a primeira palavra que eles começam. Então, Gênesis em hebraico se chama Bereshit, que significa no princípio, porque Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus céus e terra. Êxodo chama em hebraico Shemot, que significa nomes, porque o livro começa com os nomes do povo de Israel que vivia no Egito. Levíticos chama em hebraico Vayishkra, que significa e ele chamou, porque o livro começa dizendo Deus chamou Moisés da tenda. Números tem essa nomenclatura porque existem diversos censos, né, a contagem do povo de Israel no deserto. Mas em hebraico ele se chama Bemitba, que significa no deserto, porque o livro começa dizendo que o povo estava no deserto quando Deus falou com eles. E o último livro, Deuteronômios, significa uma segunda lei, ou segunda vez que os rolos são lidos, né? Porque quando Moisés, uma segunda vez, lê todas as leis e as escrituras para o povo antes de entrar na Terra Prometida. Mas, em hebraico, ele se chama Devarim, ou seja, palavras, porque o livro começa dizendo essas são as palavras de Moisés ao povo. Respondendo a pergunta sobre quem é o autor dos livros. Então, tradicionalmente é reconhecido que Moisés é o autor do Pentateuco, né? A Bíblia mesmo cita isso diversas vezes e, por exemplo, tem uma teoria que vai se basear aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, onde diz o seguinte: E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver.
Então Deus permite que Moisés veja as costas de Deus. E é uma teoria que diz que quando Moisés vê as costas de Deus, ele vê o passado de Deus, ele vê o passado daquilo que Deus fez na terra. Então Moisés ele escreve todo o Gênesis, toda a história, desde a criação do mundo, porque ele viu as costas de Deus, ele recebeu de Deus essa visão do passado. Outras teorias vão dizer que foi uma tradição oral, foi passada de geração em geração, até que Moisés recebeu essas informações de seus antepassados e escreveu os livros. Essa é a tradição, essa é a visão tradicional da autoria dos livros. Existe uma tradição na teologia, no método histórico crítico, que vai entender aí uma Bíblia como um documento mais histórico do que sagrado, no sentido de místico. Ela estuda e vai dizer, não, parece-me que existem diferentes autores que escreveram o Pentateuco, a Torá. Porque às vezes Deus é chamado de Yahvé, às vezes Deus é chamado de Elohim, às vezes parece que tem um foco mais nos levitas, às vezes parece que tem um foco mais em Israel, às vezes parece que tem um foco mais em Moisés. E aí eles desenvolveram essa teoria que dizem que eles acham que existem, na verdade, 4 fontes primárias. Esses 4 documentos foram, mais tarde, unidos em um documento só, que é chamado a Torá. Seriam eles um documento chamado de Javista, chamado, né, porque Deus é Javé, e esse documento então seria o mais antigo de todos, escrito lá na época do rei Salomão. Outro documento chamado Elohista, né, porque Deus é Elohim. Esse documento é escrito no reino de Israel, assim quando Israel já está dividido entre norte e sul. Por isso que Judá fica com a nomenclatura de Yahvé e o reino de Israel no norte fica com a nomenclatura de Elohim. Um terceiro documento seria o Deuteronomista, feito então no reino do sul. E o último documento seria o Levítico, feito então no período do exílio. Essa é a segunda teoria, mas ambas teorias acreditam na importância da pessoa de Moisés, visto que a Bíblia, em todos esses textos que estão no slide, Êxodo, Deuteronômio, Josué, Reis, Crônicas, Neemias, Daniel, Mateus, Marcos, Romanos, Coríntios, todos eles citam Moisés como autor da Torá. Então, alguns vão olhar Moisés, essa interpretação como Moisés, o autor real e físico, enquanto aqueles que creem na teoria das 4 fontes vão dizer que esses textos significam que Moisés foi escrito sobre o fundamento de Moisés, sobre aquilo que Moisés construiu, embora ele não fosse o cara que colocou a pena no papel para escrever. Então agora um resuminho dos 5 livros. A Bíblia começa com Gênesis, que seria um resumo, resumindo esse livro em uma frase, é o livro das origens. Por quê? O livro começa citando o início da história, a origem. Conta a origem do mundo, a origem do homem, a origem do pecado. A origem deu uma promessa que um dia o pecado vai acabar com um redentor. A origem da vida familiar, a origem das civilizações, a origem das línguas e dos diferentes povos, e a origem de um povo escolhido. E aí, a partir do capítulo 12, acontece algo interessante. Pense que no Gênesis com uma árvore. Então, no começo, você começa com o tronco principal, e a partir do capítulo 12, ele vai escolher, agora vamos pegar só um galho dessa árvore. A história da humanidade não é mais o foco. A partir do capítulo 12, é só um ramo desse galho que é o foco, que é a história de Abraão e dos descendentes de Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os principais temas do livro de Gênesis seriam a geografia mundial, né, tendo como foco a terra de Canaã, a terra de Israel e as terras ao em volta dela, como se Canaã fosse o centro do mundo. Outro tema é a família e tudo que tem a ver com família, fertilidade, prosperidade, harmonia, conflitos e reconciliação. Então, muitos casos de irmãos que brigam e se reconciliam. O único caso que briga e não reconcilia é Caim e Abel, porque Caim matou Abel, mas depois Jacó e Esaú brigam e se reconciliam. José e seus irmãos brigam e se reconciliam. E outros exemplos mais. Outro tema seria o Deus único. Só existe um Deus. E ele é o Deus do povo de Israel. A própria terra de Israel é um outro tema central, chamada terra de Canaã. E o último tema central seriam as tribos, que seriam os descendentes aí de Abraão, Isaque e Jacó.
O segundo livro é o Êxodo. Ele seria resumido como manter, cumprir e transmitir as promessas que Deus fez aos patriarcas. No livro de Êxodo vemos que ele pode ser baseado em 3 locais geográficos. Então, os primeiros 15 capítulos falam do Egito e da saída do Egito, quando o povo de Israel sai do Egito voltando à sua terra prometida. Capítulos 15 a 18 estão no deserto. E a partir do capítulo 18 até o final, eles estão no Monte Sagrado, na Montanha Sagrada, no Monte Sinai, onde recebem as leis de Deus. As duas figuras centrais aqui são Moisés e o faraó do Egito. O faraó não recebe nenhum nome, então existem assim, especulações e teorias sobre quem seria o verdadeiro faraó contra quem Moisés luta. Supõe-se hoje em dia que seria Ramsés II, que viveu aí lá por 1200 a.C. Mas nenhum texto egípcio fala dos judeus, por isso é um pouco difícil de datar com certeza em qual tempo eles viveram. O que faz sentido também porque o povo egípcio não ia colocar nos seus hieróglifos uma história onde eles são os perdedores. Por isso é bem possível que essa história ela aconteceu realmente, mas não está escrita em nenhum texto egípcio porque os egípcios perderam a batalha contra os seus escravos. Outros temas centrais do Êxodo são a instituição da Páscoa, né, do hebraico Pessah, que significa passar, porque o anjo passou pelas casas dos israelitas e não matou eles, porque havia sangue nas portas, o sangue que salvou eles da morte. Uma representação futura do sangue de Jesus. E uma outra coisa importante de Êxodo é que Deus recebe um nome agora. Em Gênesis, Deus é muito chamado de Elohim, que é uma palavra genérica para Deus. Mas a partir de Êxodo, Deus diz, eu sou quem sou. E aí Deus se revela com o seu nome próprio, Yahvé. E a partir daí, então, tem esse nome, Yahvé, que aparece em toda a Bíblia também. O terceiro livro é o livro de Levíticos, que ele mostra como Deus é santo e os homens pecadores. Essa é a razão da existência da lei. Então a ideia de Levíticos é mostrar que essa lei Deus deu para Moisés, Moisés está dando ela para sacerdotes, que é a tribo de Levi, e a tribo de Levi tem que transmitir essa lei de geração em geração ao povo de Israel. Levíticos tem uma série de leis. São vários capítulos com muitas leis sobre alimentos, o que pode e o que não pode comer, doenças de pele, o que fazer com doenças. Muitas leis a respeito de sangue, desde o fluxo menstrual até sangues de animais, que tipos sobre não poder se alimentar com sangue e muitos detalhes envolvendo o sangue. Existe também sobre ofertas, né, como se lidar com dinheiro e ofertas em alimentos e cereais. A figura central dos sacerdotes, do sumo sacerdote, de toda a tribo dos sacerdotes, dos levitas. Leis a respeito de sacrifícios para perdão de pecados e sobre dias sagrados também, dias de festas. O quarto livro é o livro de Números, onde Deus continua a mostrar a sua lei e o povo continua a mostrar sua infidelidade. Então, no livro de Números tem várias histórias de como o povo estava infiel a Deus no deserto. O livro de Números baseado nos 2 censos. Então, assim que o povo sai do Egito, ele faz um censo para contar a população, e 40 anos depois, quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, faz-se um novo censo, onde as únicas 2 pessoas que estão vivas 40 anos depois, além de Moisés, são Josué e Calebe. E o último livro é o livro de Deuteronômio, onde Moisés repete a lei em sua despedida. Então, Deuteronômio acontece aí no último dia de vida de Moisés, onde ele sabe que vai morrer. Ele está em cima do monte e Deus lá ele morre e um anjo vem então buscar o corpo dele. E ele quer repetir a lei para o povo não esquecer e para o povo seguir a lei de Deus quando eles entrarem na Terra Prometida. E Moisés também quer que todos os pais passem geração após geração essa lei para os seus filhos. Então isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, uma mensagem central para o judaísmo e o cristianismo até hoje.
O livro de Deuteronômio parece também ser uma simples lista de leis, embora a gente veja a importância dele quando a gente olha para Jesus. Quando Jesus teve a tentação dele no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, ele vence Satanás citando textos bíblicos de Deuteronômio. Todas as 3 tentações de Satanás, Jesus vence com textos de Deuteronômio. Também em Deuteronômio encontra-se a oração central e a oração mais importante do judaísmo, chamada de Shema Israel. Shema significa ouve. Israel é o povo de Israel. Então, é o texto de Deuteronômio 6, capítulo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí a oração continua com os próximos versos, mas esse é o texto central. Se olharmos então para toda a Torá como uma linha do tempo, vemos que Gênesis está lá no começo, e Gênesis é o que cobre a maior parte da cronologia, começando mais ou menos lá por 4.000 antes de Jesus, até mais ou menos, digamos ali, 1.600 antes de Cristo. 1.500, algum momento por ali. Os próximos 4 livros, Levíticos, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, acontecem quase que simultaneamente, os 4 durante a vida de Moisés. Gênesis é o único livro onde Moisés não é o personagem central, o personagem principal, né? Além de Deus, o personagem principal humano é Moisés nos 4 seguintes livros. Eles acontecem aí num período mais ou menos de 40, 50, 60 anos. Assim. Algo interessante sobre a Torá, sobre o Pentateuco, é que a Torá ela é lida completamente. Esses 5 livros são lidos por completo no período de 1 ano, em todas as sinagogas. E todas as sinagogas leem o mesmo texto no mesmo dia. Eles chamam isso de Parashá. É a porção semanal da Torá. Então, você pode encontrar na internet a Parashá, e você pode saber qual texto os judeus lerão no próximo sábado no culto na sua sinagoga. O texto, esse período anual termina sempre todo ano com a festa de Shimhat Torah, é a festa da Torá, a celebração da Torá, e aí se inicia de novo. Sempre se inicia com Gênesis 1, terminando com Deuteronômio 34. Os cristãos têm assim um hábito de ler a Bíblia inteira em 1 ano, embora essa leitura não seja feita em voz alta nos cultos, mas isso acontece sim no judaísmo. E para finalizar, como nós encontramos Jesus, ou o que a Torá, quais os links dela com os evangelhos. Então a Torá é dividida em 5 livros, como já falei, e também esse padrão de divisão em 5 é visto várias vezes na Bíblia, né? Os salmos são divididos em 5 partes. O salmo seria como a Torá da alegria, a Torá do louvor a Deus. Lamentações de Jeremias são divididas em cinco canções. Então, Lamentações seria o Torá do luto. E o Evangelho de Mateus é dividido em 5 partes. 5 vezes Mateus escreve: E aconteceu que quando Jesus completou estas palavras, ou estas parábolas, ou esta mensagem, então dividindo, fazendo 5 divisões no seu Evangelho. Lembrando que Mateus escreve seu Evangelho para um público judeu, então ele possivelmente tinha isso em mente. Tanto Mateus quanto a própria Torá começam com genealogias, mostrando também a conexão entre ambos. E tanto o Evangelho de João quanto a Torá começam falando sobre a palavra e a luz. Então, na Torá, Gênesis 1, Deus, através da sua palavra, cria a luz. E no Evangelho de João, João diz que no começo Jesus é que era o verbo, Jesus é que era a palavra, e Jesus era a luz do mundo. Então, mostrando mais uma vez esse link entre ambos. No começo da Torá, Deus criou os céus e terra. E no final do Evangelho de Mateus, no final da vida de Jesus, Deus dá a Jesus o poder sobre céus e terra, a autoridade. E Jesus mesmo que disse, são essas as palavras que eu lhes disse quando eu estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés. Então Jesus fala que a própria Torá, também chamada de lei de Moisés, fala a respeito de Jesus. E ele mesmo disse no Mateus 5,17 que ele veio para cumprir a lei, mostrando aí mais uma vez a centralidade da Torá e como ela aponta para Jesus.
Esse é o resumo da Torá, dos 5 livros iniciais da Bíblia. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aqui, faz um comentário ou compartilha com alguém que também se interessa pelos estudos das Escrituras Sagradas. Muito obrigado e Deus te abençoe e até uma próxima.